Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar essa planilha para auxílio de encontrar se a empresa tem ou não tem diferença de FGTS digital. Hoje a gente tem ainda muitos clientes que se confundem na conferência e eles acabam acreditando que tem e na verdade quando a gente vai ver não tem e a gente acabou perdendo um certo tempo ali com o cliente tentando analisar por uma guia que já estavam com os valores batendo, tá? Também facilita de encontrar quando o problema são as rescisões. Então, a gente vai primeiramente no sistema, né, como fala aqui na planilha, acessar processos, pagamentos e preencher os valores aqui. Nessa minha empresa exemplo aqui, eu tenho de FGTS o valor de R$ 1.845,57. Então, R$ 1.845,57. E de FGTS rescisório, eu tenho R$ 196. Não tenho FGTS de 13º. Então, ele me mostra aqui que o total de FGTS no meu sistema é R$ 2.041,57. Independente se é de mensal, rescisório, do que se trata, ele tem aqui o valor total, que é o que a gente vai usar para fazer a conferência. Depois a gente vai entrar diretamente no FGTS digital. Não vou abrir a tela do FGTS digital aqui, porque senão vai mostrar questões de dados de cliente, né? A gente não tem um acesso ao FGTS digital que não seja de cliente, então vou só falar os caminhos aqui e conforme vocês forem pegando o atendimento, vocês podem colocar em prática para ficar mais fácil no dia a dia. Então, a gente vai acessar o portal do social em gestão de guias, emissão de guia parametrizada e vai informar a competência, desmarcar aqui a opção sem guia emitida e clicar em pesquisar. A gente vai ticar o campo para selecionar todas e após vai clicar em adicionar guia. Quando a gente fizer isso, ele vai aparecer para a gente o valor da guia. Então, vamos supor aqui que o valor da guia deu R$ 2.020. A gente vai preencher. Então, aqui a gente vai colocar o valor da guia em aberto. Depois, a gente vai entrar lá no E-Social, a gente vai entrar no próprio FGTS Digital mesmo, na parte de guias pagas. Então, aqui a gente tem o valor da guia em aberto e aqui a gente vai preencher o valor da guia paga. Então, a gente vai voltar em gestão da guia e agora colocar a opção consultar guias. Vai informar a competência e clicar em pesquisar. No símbolo de olhinho que aparece lá, a gente vai clicar e avaliar todas as guias como paga. Se tiver guia em aberto, a gente vai ignorar, a gente vai olhar as guias pagas. E aí, dentro desse olhinho das guias pagas, a gente vai olhar uma por uma. E a gente vai anotar, vai somar somente as guias pagas do mês que a gente está avaliando. Então, por exemplo, a gente está olhando aqui agosto, pode ser que tenha alguma guia que foi paga alguma coisa de agosto e de julho junto, ou de agosto e do início de setembro junto. Então, a gente vai considerar só a que tiver com data de agosto. Se tiver um pagamento adiantado de outro mês, a gente não vai considerar. Então, vamos supor aqui, que esse cliente, ele tinha 2020 lá na guia não paga e ele tinha na guia paga um valor de R$ 21,57. Então, a gente tem aqui que o total de FGTS lá no FGTS digital também é R$ 2.041,57. Então, ele mostra pra gente aqui que a diferença é zero. Aí, se o cliente questionar, não, mas é porque eu olhei aqui, olhei ali, pode ser que seja só a diferença mesmo de divisão do relatório, né? Então, por exemplo, se a gente for lá em encargos em empresa, nem sempre o valor do encargos em empresa vai estar certinho a divisão que o próprio FGTS digital também considera com o que é rescisório e o que é mensal, tá? Mas, se o valor total tá batendo, é isso. Pode dizer para o cliente recolher a guia tranquilamente, que não tem diferença. Vamos falar, por exemplo, que lá nas guias pagas tivesse um valor aqui de R$ 250. Então, ele ia mostrar pra gente o quê? Que tem uma diferença de R$ 228,43. Então, se tem uma diferença aqui de R$ 228,43, a gente tem que analisar onde está essa diferença. Primeira coisa que a gente vai analisar seria as rescisões. Então, o que a gente vai colocar aqui, Preenche aqui nessa planilhinha o nome dos empregados que tiveram rescisão, o valor que tá deles aqui
no FGTS digital, o valor que está no sistema de FGTS e de FGTS rescisório, que você pode olhar aqui no relatório encargos empresa. Então, aqui a gente pode avaliar ó, o valor do FGTS e o valor do FGTS rescisório e preencher aqui na planilha. Ele vai dar pra gente a diferença. O empregado que tiver com diferença, ele já vai localizar, você já vai conseguir visualizar ele melhor aqui. Uma coisa que acontece muito é a diferença nas rescisões, porque o cliente informa, envia as remunerações, pagamento todo mês para o portal do E-Social. Isso vai alimentar o FGTS digital e quando ele fizer o cálculo a geração da guia, ele já vai fazer o cálculo da multa rescisória, né? Da multa dos 40% ali do FGTS. No sistema, para que faça esse cálculo de multa, para que considere esses saldos anteriores, precisa estar colocando na rescisão o saldo rescisório. Que seria aqui, vamos ver quem teve rescisão, o 307. Então, aqui no 307, o valor aqui ó, do saldo em banco está zerado. Então, o cálculo da multa dos 40% de FGTS dele vai considerar só o valor de FGTS calculado na rescisão. Não vai considerar esses meses anteriores. Então, se esse saldo aqui estiver em branco, lá no FGTS digital, ele vai considerar as remunerações e pagamentos anteriores enviados pelo sistema, ele já vai dar uma diferença. Então, isso também normalmente acontece bastante. Então, é uma das primeiras coisas que a gente avalia. Então, essa parte aqui também do relatório, você pode estar colocando aqui as guias pagas, se você achar que, por exemplo, não é uma rescisão. Pode acontecer de uma guia paga ter sido paga a maior, ter sido paga a menor, e por isso está dando diferença também. Então, também pode ser preenchido aqui. Então, essa planilhinha aqui, que vai estar aqui junto com o seu treinamento, na pastinha, pode ser usado tanto para você conferir, quanto para deixar para o cliente, para que ele também use para fazer essa conferência.